Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, estamos aí para mais uma aula de Química e aí vamos retomar os conceitos da aula anterior que nós estávamos falando sobre as propriedades, né? Ainda propriedades periódicas da tabela, né? Então vamos dar continuidade aí. Pessoal, nós falamos já sobre afinidade eletrônica, nós falamos sobre energia de ionização ou potencial de ionização, nós falamos sobre eletropositividade, eletronegatividade, raio atômico. Então, agora nós daremos continuidade falando um pouquinho para vocês da densidade. Beleza? Então, agora, pessoal, o contexto que será abordado, a propriedade abordada será densidade. Muito importante, porque ela, pessoal, vai determinar, né, como é que estão relacionados a massa e o volume de determinadas substâncias, de determinados átomos. Galera, a ideia da densidade é fazer uma determinada relação da massa daquele elemento por um volume que ele ocupa. Então, a massa desse elemento, desse átomo, está diretamente relacionado com o volume específico que ele também vem a ocupar, né? Por isso a fórmula, densidade é igual a massa sobre volume. Então, para descobrir a densidade de qualquer átomo, de qualquer elemento, eu utilizo essa fórmula aqui. Tranquilo? E na tabela, como é que eu posso observar, professor, a densidade? Qual é o elemento de maior densidade? Veja, para observar isso, eu preciso seguir alguns parâmetros, alguns critérios. Observe vocês que até então nós estávamos estudando substâncias, né? Diretrizes de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita ou vice-versa. Agora a densidade ela vai mudar um pouquinho, né, essas diretrizes. Agora eu vou ter que observar para o centro da tabela. Então eu tenho que observar das extremidades da tabela para o centro e tenho que observar, ó, de cima para baixo. Então, seguindo a linha de raciocínio, seguindo essas setas indicadoras que vão originar, que vão determinar qual elemento de maior densidade, né? Nós temos aí, pessoal, o elemento ósmio. O ósmio é o elemento na tabela periódica que possui maior densidade. Tranquilo? Então, ó, por exemplo, onde é que está localizado o ósmio? Está aqui, pessoal. Ó. Então, das extremidades para o centro e de cima para baixo, o ósmio está aqui como elemento mais denso, certo? Por que que o ácido ele não consegue, pessoal, ser ainda mais denso do que o ósmio, uma vez que eu também tenho que observar de cima para baixo? Porque o ácido, ele, o seu número atômico, juntamente com sua massa, quando relacionado com o volume, não vai possibilitar uma densidade maior, né, do que a do ósmio. Então, perceba que a massa aqui do ósmio, né, é uma massa atômica grande, mas seu número atômico não é tão grande assim. Então, quando eu relacionar esses dois valores com o volume, eu não vou ter a possibilidade de uma densidade menor comparado ao ácido. Por isso que o ósmio é considerado o elemento mais pesado, né, mais denso aí da tabela periódica. Cuidado com isso. Então lembre, das extremidades para o centro, de cima para baixo. Então daqui de cima para baixo, o centro da tabela, ó, vai estar localizado aí o ósmio como elemento mais denso. Tranquilo? Vamos seguir. Reatividade. O que é algo reativo, pessoal? Pessoal, algo reativo, um elemento ele é considerado reativo quando ele consegue ou ganhar ou perder elétron. Ele tem tendência de ganhar ou perder elétron. Então, quando esse elemento ele pode ganhar ou pode perder, por exemplo, quando é que ele pode ganhar elétron? Quando é que o elemento ele tem tendência de ganhar elétron? É o caso dos ametais, pessoal. Os ametais, eles têm tendência de receber, de ganhar esses elétrons, porque ele já tem uma determinada quantidade de 5 a 7 elétrons na última camada. Então está mais próximo de 8. É mais fácil para esses elementos ganharem elétrons do que perder. É diferente dos metais, principalmente da família 1 e 2.
Por quê, pessoal? Porque eles precisam, para ganhar estabilidade, precisam de 8, né? Então, nesse caso, eles precisariam ir de 8 elétrons para ganhar estabilidade. Mas os elementos da família 1 têm quantos elétrons? Quanto? Pessoal, só tem um. Então, veja a diferença, ó. O elemento, se ele tem um elétron, ele tem que ganhar 7 para que ele possa adquirir estabilidade. A mesma coisa os elementos da família 2. Ele só tem 2 elétrons. Então significa dizer que eles precisam ganhar quantos? Precisam ganhar, pessoal, 6 elétrons para que, somado com mais esses 2 que eles têm, atinjam 8 e adquiram estabilidade em suas ligações. O grande problema está aí. A quantidade que eles precisam ganhar é muito grande. Então, a probabilidade deles perderem esses elétrons que são em menor quantidade, 1 ou 2, é muito maior do que eles ganharem essa quantidade maior. Do que eles ganharem essa quantidade de 5, 7, 8, né, elétrons. E isso é impossível que um átomo consiga doar até 7 elétrons, até 6, 5 elétrons para outro. É impossível isso acontecer, né? Então, por esse motivo, fica difícil que os metais tendam a receber elétrons. Por isso que eles conseguem aí, é mais fácil para eles perderem elétrons. Tranquilo? Então, nesse caso, ó, eu digo que um elemento ele é muito reativo quando ele ganha elétrons e atinge a estabilidade. O mais reativo da tabela é o frâncio, né? Isso em termos de perda de elétron. Em termos de ganho de elétron, o mais reativo é o flúor. Por quê, pessoal? Na medida que o flúor ele está em que família aí? Ele pertence à família dos halogênios. Então ele já tem 7 elétrons, isso mesmo, 7 elétrons na sua última camada. Então ele só precisa de mais um elétron. Beleza? Por isso, pessoal, que esse um elétron que ele vai atrair, né? Quando entrar em contato com esse átomo de flúor, somam-se 8 e esse átomo adquire estabilidade. Por isso que ele é muito reativo. Já o frâncio, ele é muito reativo porque ele perde elétron também com facilidade. Mas eu estou falando isso para vocês com que certificação, com que fundamento? Pessoal, agora eu preciso observar, ó, nas extremidades, né, do centro para as extremidades, só que de forma diagonal. Ó. Então, para caracterizar que um elemento ele é reativo ou não, além do centro para a extremidade, eu tenho que observar também do centro para as extremidades, só que na forma diagonal. Os elementos mais reativos se encontram nas diagonais da tabela periódica. Ó. Então, nessa região e nessa região é que estão os elementos mais reativos. Beleza? Principalmente, nesse caso aqui, os ametais. Os ametais caracterizados em halogênios são os mais reativos e os mais perigosos, por incrível que pareça, né? Então, é obrigatório observarmos que, para caracterizar um elemento como reativo, eu tenho que seguir do centro para as extremidades, de cima para baixo, e além dessas diretrizes, seguir também do centro para as extremidades, só que na forma diagonal. Então, os mais reativos, no caso do ganho de elétrons, o flúor, no caso da perda de elétrons, o frâncio. Beleza? Vamos dar sequência aí, ó. Aí, pessoal, trago para vocês o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que são propriedades importantíssimas nas formas de ligações, né? Nos elementos de modo geral. Não pode esquecer dessas propriedades. São essas propriedades que vão determinar quando o elemento sai do estado sólido para o líquido, sai do estado líquido para o gasoso. Então, são essas temperaturas específicas que vão determinar isso. Aí, para observar, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. A família 1, 2, 3 e 4, A, né, como eram chamados anteriormente,
eu tenho que observar de baixo para cima. Beleza? Então, para os elementos da família 1, 2, 3, 4 e a família 2B, essa primeira família aqui do lado da 3A, eu tenho que observar de baixo para cima, beleza? Então os primeiros elementos aqui, eles vão possuir um ponto de fusão e um ponto de ebulição específicos, beleza? São os mais fáceis da gente encontrar, tranquilo? Ah, professor, mas e esses elementos aqui que ficam caracterizados como metais de transição? Aí para esses elementos, eu tenho que observar das extremidades para o centro e de baixo para cima. Na tabela, pessoal, vamos lá, por exemplo, na família 1 e 2, quem é o elemento que possui ponto de fusão e ponto de ebulição específico? Com maior facilidade, o hidrogênio, o berílio, o zinco, o boro e o carbono. Beleza? Então, essas 5 famílias, elas vão possuir pontos de ebulição e de fusão específicos. E quem sempre vai apresentar ponto de ebulição e de fusão maior, né, sempre vai ser hidrogênio, berílio, zinco, boro e carbono. Por quê? Porque eu tenho que observar nessas famílias essas características de fusão e ebulição de baixo para cima. Então, na medida que aumenta, que eu estou seguindo essa diretriz, essa característica, eu estou levando em consideração o ponto de fusão e o ponto de ebulição específico. Aí agora, na tabela, caracterizando aqui esse grupo, os elementos de transição, os metais de transição, sejam eles externos ou internos. Como é que eu posso caracterizar? Vamos para os externos aí, Então, como é que, de todos esses elementos, como é que eu posso observar e caracterizar como elementos que possuem maior ponto de fusão e ebulição? Lembre, das extremidades para o centro, de cima para baixo. O elemento que tem maior ponto de ebulição e de fusão específico na tabela é o W, representado pela letra W, é o famoso tungstênio. Então, o tungstênio, ele é o elemento que possui ponto de fusão e de ebulição específico, seguindo essas diretrizes aí. Beleza? Vamos seguir aí, Agora, nós adentraremos, pessoal, na parte das propriedades aperiódicas. Vamos lá, vamos entender aí. Quando eu digo para vocês que é aperiódica, não segue uma sequência, não segue uma ordem, certo? Então é bom lembrar disso. De período para período ocorre variações aí. Pode aumentar, outro pode diminuir, né? Então esses átomos têm comportamentos diferentes de período para período. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. 2 pontos principais que eu preciso destacar para vocês. O primeiro, massa atômica, e o outro, calor específico. Então, falei em propriedades aperiódicas, tem que lembrar da massa atômica e tem que lembrar do calor específico. Observe vocês que a massa atômica, na tabela em si, ela sofre variação, mas de período para período ela não obedece uma ordem cronológica, ela não obedece uma sequência ordenada de período para período. Assim como também o calor específico. Então, pessoal, a massa atômica ela vai estar se referindo a todos os isótopos, né, de um determinado elemento. Então, o que é que são isótopos? São elementos iguais que têm como número de prótons iguais também. Então, elementos que possuem números atômicos ou número de prótons iguais, eu chamo de isótopo. Beleza? Já o calor específico é uma quantidade específica de calor que é atribuído, né, é elevado na medida que a temperatura aumenta 1 grau. Por exemplo, eu tenho aí um recipiente com água a 99 graus. Mas eu sei que a água ela só consegue
entrar em ebulição quando ela atinge 100 graus. Então ela vai precisar aumentar, elevar esse 1 grau aí na sua temperatura. Para elevar esse grau, eu digo que eu estou relacionando calor específico. Então quando eu elevo esse grau, quando eu aumento esse 1 grau aí de temperatura da massa da água, eu estou dizendo que eu estou relacionando o calor específico da água. Beleza? Show de bola? E aí, ó, vamos resolver algumas questõezinhas aí só para a gente finalizar essa aula, ó. Imagine que a tabela periódica seja um mapa de um continente que os elementos químicos constituam as diferentes regiões desse território. A respeito desse mapa, são feitas as seguintes afirmações. Os metais constituem a maior parte do território desse continente. As substâncias simples gasosas, não metálicas, são encontradas no Nordeste e na costa leste desse continente. Percorrendo-se um meridiano, isto é, uma linha no sentido norte e sul, atravessam-se regiões cujos elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes. Ele quer saber, pessoal, quais ou qual dessas alternativas estão aí corretas. Pessoal, ó, resolvendo aí essa questão, nós temos as 3 afirmações que estão corretas. Então, ó, os metais vão constituir realmente a maior parte desse território. Ó. Daqui para cá e todo esse grupo são metais. Então, a afirmativa 1 correta. A 2, ó, substâncias simples gasosas não metálicas são encontradas no Nordeste e na costa leste. Pessoal, o norte está aqui, o Nordeste fica para esse lado. Então, nesse caso, onde é que está a família dos gases nobres? Na costa leste, ué. Então, os gases vão ser encontrados no Nordeste, né, nesse sentido aqui, nessa região, e na costa leste. Está correto. E a terceira afirmativa, ó, se você traçar, né, um sentido, você percorrer um trajeto aí, de norte a sul, os elementos químicos vão ter propriedades semelhantes. Pessoal, de norte a sul, eu só estou passando aqui, ó, por metais. Então, se são metais, eles vão ter sim propriedades semelhantes. Tá correto, alternativa aí, ó, letra E. Vamos para a próxima, ó. Os dados X e Y que faltam no quadro são. Então, vocês têm um quadro aqui e as alternativas. Pessoal, como é que eu poderia determinar o ponto de fusão? Uma das características seria fazer pela regrinha lá, né, de Dobenheim, que ele determina a lei das tríades. Então, a lei das tríades eu poderia fazer como um exemplo aqui. Somava 850 mais 700, né, teria aí 1550. E aí, fazendo essa divisão, o valor de x ia ser próximo de 770, né? Teria aí um valor aproximado. Ah, professor, mas e aí o valor de y seria a mesma coisa? Não. Para o valor de y, eu não posso determinar porque a média seria esse valor central. Então, como é que eu poderia calcular? Se eu descubro o primeiro, eu tenho como descobrir o segundo. Perceba, pessoal, se eu fiz uma média aqui e descobri, sei que o valor de x é 770, é só observar o que é que está acontecendo aqui. Veja, a energia de ionização, ó, do bário 120, do estrôncio 131. Observe que está tendo um aumento, ó, na medida que que eu observo de baixo para cima, está acontecendo um aumento do ponto de fusão, logo a energia de ionização também tem que aumentar, né? Então aqui, pessoal, seria um valor próximo. Agora, ó, não poderia ser a letra D, porque eu vou sair de 131 para 1430, não tem como. Então aqui seria, ó, 770 e 141. Seria a resposta para essa questão. Vamos para a próxima aí rapidão, ó. Soluções aquosas de sais, de sódio e de potássio são comumente empregadas nas análises químicas. Esses elementos fazem parte de um mesmo grupo ou família. Na tabela periódica, um aluno fez as seguintes anotações enquanto estudava os conceitos sobre periodicidade.
a energia de ionização do Na, do sódio, é menor do que a do potássio. O raio atômico do potássio é maior do que a do sódio. O sódio e o potássio pertencem ao grupo dos metais alcalinos. Pessoal, qual dessas afirmativas aí estão corretas? Estão corretas, pessoal, somente a afirmativa 1. A afirmativa onde ele diz que a energia de ionização do sódio é menor do que a do potássio. Tem que lembrar, a energia de ionização aí é da direita para a esquerda. Então o potássio ele realmente vai ter energia de ionização maior. Pessoal, um outro detalhe, ele diz que o sódio e o potássio pertencem ao grupo dos metais alcalinos. Não, os metais alcalinos do sódio e os metais alcalinos terrosos vão preencher os grupos do potássio. Então, nesse caso aí, o que estaria errado nessa afirmativa 3 é que o potássio ele não faz parte dos alcalinos terrosos, dos alcalinos, faz parte dos alcalinos terrosos, certo? E o raio atômico do potássio é maior do que o do sódio. Não, o raio atômico do potássio ele é menor, beleza? E aí, leia as afirmativas a seguir. A primeira energia de ionização cresce da esquerda para a direita para os elementos de um mesmo período da tabela periódica, porque o aumento do número atômico acarreta maior atração dos elétrons pelo núcleo. A segunda energia de ionização para um elemento químico é menor que a primeira, porque a retirada do segundo elétron é favorecida após a primeira ionização. A energia de ionização corresponde à liberação de energia ou energia liberada quando o elétron é adicionado a um átomo na fase gasosa. E aí, pessoal, qual dessas afirmativas estão corretas? Vamos lá, a afirmativa correta somente a primeira. Na segunda, o que é que está errado aqui? Ele diz que a segunda energia, ela vai possuir, né, uma energia menor. Na realidade é o contrário. Ela vai precisar de energia maior do que a primeira. Nós já vimos isso daí, discutimos isso. Na medida que eu retiro um elétron, eu preciso de uma quantidade mínima. Se eu retiro 2 elétrons, a energia é maior. E aí agora, a última, o que é que está errado aqui? A energia de ionização corresponde à energia liberada quando o elétron é adicionado a um átomo na fase gasosa. Não necessariamente, pessoal, é quando ele é liberado, né? É quando ele pode também ser absorvido, né? Então não necessariamente seria somente quando a energia ela é liberada. Então a afirmativa é correta, a letra C, somente a primeira. E a última questão, para a gente finalizar, um professor decidiu decorar seu laboratório com um relógio de química, no qual, no lugar das horas, estivessem elementos químicos dispostos de acordo com seus respectivos números atômicos, como mostra a figura. Indique a hora que o relógio do professor marca quando o ponteiro dos minutos aponta para o elemento de menor número atômico e o ponteiro das horas, observe, o ponteiro das horas para o elemento de maior eletronegatividade. Lembre, aí você olha o relógio, já sei, ele está aqui, o menor é da hora, está apontando para o 5 ali, né? Ou para o 1, né? Seria 1 especificamente. Já sei, aqui é 1h55. Errado, viu, pessoal? Ele não está querendo saber qual é a posição que está aqui. Ele quer saber, dentre esses elementos, o que marca o ponteiro dos minutos. Quando ele tiver apontado para o elemento de menor número atômico, qual vai ser esse horário? E quando o número das horas, o ponteiro das horas aí, estiver apontando para o elemento mais eletronegativo, né, presente nesse relógio aqui, qual seria essa hora? Então, primeiro, quem é o elemento de menor número atômico? O hidrogênio. Está aqui. Isso para o ponteiro dos minutos. Então, se esse ponteiro tivesse aqui, seria 5 minutos. E agora, o ponteiro das horas, ele quer saber, para o elemento mais eletronegativo. Desses elementos, quem é o mais eletronegativo? Olha aqui, pessoal, o flúor. Então, o flúor, ele é o mais eletronegativo. Então, se o ponteiro das horas estivessem aqui, que hora seria? Letra O, letra D, pessoal, 9 e 5, beleza? E aí, a gente finaliza mais uma aula, né? Acesse lá o Google Sala de Aula, acompanhe as atividades, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição.
Beleza? No mais, tentem refazer essas questões e um abraço a todos. Até a próxima.